Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, e estou aqui sempre com um tema novo, interessante, nesse nosso programa educativo, levando a informação para a sociedade. E hoje eu estou aqui com a presença de uma pessoa muito especial, Dr. Gustavo Rocha, delegado da Delegacia de Canoas, de combate ao crime organizado, faz um trabalho excelente, inclusive foi uma pessoa fundamental que deu todo o apoio de segurança nessa crise que nós tivemos do alagamento, das enchentes de segurança, coordenou esse trabalho e em vários locais, com muitos agentes da Polícia Civil, e também deu apoio e suporte e segurança do pessoal abrigado na UBRA. Então nós tivemos aqui na UBRA mais ou menos 6.600 pessoas abrigadas e para isso nós contamos também com a colaboração das polícias e o doutor delegado aqui, Gustavo Rocha, foi fundamental aí, inclusive tivemos juntos, eu trabalhei como voluntário aqui, ajudando os desabrigados e virei madrugadas aqui na UBRA e encontrava o doutor Gustavo aqui nos corredores, dentro do abrigo, dentro dos locais, mesmo efetivamente atuando, fiscalizando, controlando para a prevenção de segurança na universidade. Então eu vou começar aqui perguntando ao doutor Gustavo sobre o trabalho geral dele na delegacia, quais as funções da delegacia aqui de Canoas, que ele comanda, e depois vou falar um pouco também, quero que ele fale também do trabalho aqui na UBRA, que nós tivemos, do abrigamento das pessoas. Então, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer falar contigo, Merino, com todos os telespectadores. Eu estou atualmente ali na frente da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Iniciei o trabalho lá em dezembro do ano passado, de 2023. Chegando aqui em Canoas, a gente sempre faz um mapeamento do município, quais são as possíveis e eventuais organizações, facções criminosas que atuam no município. A gente procura identificar quem são essas lideranças, quais os territórios de atuação e, obviamente, fazer o enfrentamento efetivo aos crimes praticados e tentar asfixiar essas organizações através da lavagem de dinheiro, que é um tema relativamente novo nas polícias civis do Brasil, mas tem surtido um efeito considerável aí nesse enfrentamento direto. Até porque um trabalho de inteligência, então, doutor? Porque as pessoas pensam às vezes que a polícia só tem aquele trabalho braçal, mas não. Existe toda uma organização, uma inteligência, uma pesquisa, uma logística, uma investigação em várias áreas, para que se possa combater o crime organizado. Isso é bem interessante que a população saiba disso. Exatamente, é um trabalho árduo, para a identificação de todas essas lideranças, identificação do patrimônio, de eventuais laranjas que são utilizados por eles, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Isso é um trabalho integrado com todas as forças de segurança pública, é um trabalho de campo e de pesquisa aos nossos sistemas de informatizados, de pesquisa. Enfim, é um trabalho cansativo, mas muito glorificante, até porque a gente sabe que essas organizações, essas facções atuantes, elas provocam aquela sensação na comunidade de medo, de insegurança. E o nosso papel, enquanto agentes de segurança pública, é esse. É trazer um pouco mais de tranquilidade para a sociedade gaúcha. Nós temos aqui essa questão de crime organizado em vários lugares do país, O Rio de Janeiro, por exemplo, é campeão, com relação a isso, E todas as cidades são afetadas por isso. Isso é geral, Por isso é importante a atuação da polícia e uma atuação de inteligência também, para fazer esse tipo de trabalho, E como todo lugar aqui em Canoas, existe, esse trabalho, que o doutor Gustavo vem fazendo e vem surtindo muito resultado, porque no momento que você tem um trabalho de inteligência, uma coisa pensada de estratégia, fica mais fácil de, vamos dizer assim, fazer o combate, o crime, a prevenção do crime, do que aquela coisa só de um enfrentamento físico, às vezes, da polícia.
Então, o trabalho de inteligência é muito importante, de investigação também, porque aquele, por exemplo, que é o criminoso, ele não pode receber o dinheiro na conta dele, né? Então, ele tem, né, como o doutor falou, tem um laranja que vai lá, que recebe o dinheiro por ele, que opera e tal, né, que comanda, né? Porque, na verdade, o mais importante, o que eu vejo, assim, na minha opinião, como advogado, né, não é só você pegar lá quem está na ponta, é você pegar, na verdade, quem comanda aquilo, né? Quem está gerindo tudo aquilo ali, para você poder combater e efetivamente prevenir. Não é? Muitas vezes aquela pessoa que está lá na ponta é um adolescente que está lá vendendo uma droga, mas ele está sob o comando de outras pessoas, né? Então, por isso a importância desse trabalho. E uma coisa que eu queria perguntar para o delegado que atuou aqui na Ubra, que nós com 6.600, né, abrigados, né, a Ubra virou praticamente uma cidade, né, com muita gente e gente de todos os bairros, de todos os lugares de Canoas que vieram para cá, né? Como é que foi feito, como é que foi organizado esse trabalho de segurança, doutor? Qual foi o efetivo, como é que se organizou isso, né, nos dias que se correram? Como é que a polícia atuou, né, ajudando essas pessoas nos salvamentos, auxiliando? Conta pra gente aí sobre isso, que tem muita gente com dúvidas, né? Inclusive, essa enchente que ocorreu aqui no Brasil, ela está conhecida internacionalmente, né? Então, nós tivemos ajuda, inclusive, de pessoas de fora, de outros países que vieram para cá para ajudar, doações de outros países. Então, assim, tem muita gente querendo saber como é que foi isso. E por que é importante a gente saber como é que foi isso? Qual a importância da gente ter aqui uma autoridade presente nos explicando e nos orientando sobre isso? Porque nós temos que, com o aprendizado de coisas que aconteceram, porque só se teve uma enchente dessa em 1941, próxima, há quase 100 anos atrás, e mesmo assim não foi tão grande quanto essa, né? Então, no momento que nós tivemos um fenômeno desse, é possível que possam surgir futuramente outros eventos, né? A exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, que lá tem furacão, tem tsunami, né, o Katrina, enfim, outras coisas. Então, lá eles têm muito desses eventos. Então, eles estão muito mais preparados do que nós, porque eles estão acostumados já a lidar com isso. E aqui, para a gente, no sul do Brasil, foi uma questão inédita, nunca teve algo de tanta proporção. E o Brasil não está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Então, assim, eu acredito que todos foram pegos assim de sopetão, desprevenidos, sem saber, né, que ia acontecer algo de grande proporção, como aconteceu. Então, todo mundo, tanto os voluntários, quanto médicos, enfermeiros, bombeiros, defesa civil, todo mundo se pegou numa situação repentina, ao qual teve que se pensar rápido, né, doutor? Agir rápido, né, para poder acolher, porque foram 80 mil casas afetadas, é o registro oficial, inclusive publicado no decreto da prefeitura, e 180 mil pessoas afetadas na cidade. Isso corresponde a mais de 50% do território de Canoas, mais de 50% do território de Canoas, e um número muito grande da população, né? Então, foi uma coisa de grande proporção. Então, pergunta aqui para o delegado, como é que foi, assim, receber essa notícia, assim, e ter que agir e organizar tudo isso de última hora? Pois é, professor, eu tenho dito que todos nós agimos um pouco como voluntário nesse processo todo, né? Porque é uma situação extremamente atípica que nenhum de nós havia vivenciado até então, uma catástrofe inimaginável. Pelo menos nos meus 40 e poucos anos de idade, eu nunca vi nada parecido e nem imaginei me colocar numa situação como essa. Então eu sempre digo, todo mundo agiu como voluntário, mas obviamente cada um com a sua expertise veio para colaborar, veio para acrescentar. Eu recebi essa missão, né, de vir até a Ubra e acompanhar o acolhimento e o desenvolvimento das ações aqui desenvolvidas. Acho que todos nós aprendemos dia após dia, né, num momento de crise, que nós não conhecíamos esse evento, todo mundo foi se adaptando e aprendendo dia após dia, planejando ações futuras, justamente para poder acolher essas pessoas que aqui estiveram, quase 7 mil pessoas, a gente está falando num número que é maior do que a grande parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi necessário
o emprego de um forte efetivo aqui dentro da UBRA, por parte da Polícia Civil e das outras forças de segurança pública. Foram desenvolvidas diversas atividades que não são típicas da nossa atuação enquanto policiais civis, mas a gente teve que se adaptar para prestar esse acolhimento, né? Nós dividimos o trabalho em duas grandes fases. O primeiro de resgate, que era algo que também não é a atribuição da Polícia Civil, mas a gente fez de coração e todos se expuseram da melhor maneira possível e acredito que o resultado tenha sido muito satisfatório diante da catástrofe que foi. E no segundo momento, todo esse acolhimento, esse preparo, esse cuidado com o próximo. E apesar de todas as fake news que surgiram, né, todas as notícias falsas de pessoas que infelizmente não tiveram a responsabilidade adequada com a propagação daquela informação nos canais sociais, aí, de mídias sociais, eu não tenho dúvidas que nós tivemos um êxito gigantesco aqui na UBRA, inclusive serve de case para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo, porque realmente diante de uma crise como aquela, nós conseguimos administrar da melhor maneira. Trouxemos para a UBRA pessoas de bairros distintos e obviamente os problemas sociais que lá existem, eles vieram para cá e nós conseguimos controlá-los da melhor maneira. Então, acredito que tenha sido um sucesso. Doutor, mais ou menos quantas pessoas do efetivo da Polícia Civil foram mobilizadas? Porque eu via muita Polícia Civil aqui dentro, em todos os prédios, em todos os abrigos, assim, dos prédios que abrigavam pessoas, e transitando também viaturas dentro da universidade. Eu estive aqui desde o primeiro dia, né, recepcionando as pessoas e também fazendo esse trabalho de visitar todos os locais, né, os dormitórios, enfim. Então, eu queria saber assim, quantas pessoas do efetivo da Polícia Civil foram mobilizadas para esse trabalho ao total? Uma média, né? Nós fizemos turnos de 20 policiais civis a cada 8 horas, de forma ininterrupta. Então, 24 horas, nós tínhamos pelo menos 20 policiais civis por turno. E em alguns momentos, especialmente no horário noturno, que compreendia ali entre 6, 18 horas e as 2 horas da manhã, pelas circunstâncias todas, a gente tinha ainda um acréscimo, né? Então, chegamos a ter aqui dentro 30, 40 policiais civis num só turno. Eu vi algumas operações que tinham um número muito grande assim, de policiais fazendo, acho que uma ronda geral em todo o prédio, os prédios à noite, né? Teve um dia que eu acho que, olha, doutor, deve ter tido aqui mais ou menos uns 50, 60 policiais à noite, assim, fazendo uma ronda geral. Então, foi muito bem policiado. E, doutor, pelo que eu saiba, não foi registrado nenhum crime grave durante esse período aqui na instituição, né? Não tivemos nada do que foi em alguns momentos propagado por algumas pessoas de forma inequívoca. Nós não tivemos nenhum evento grave na UBRA. Tivemos, sim, pequenas situações que com diálogo, numa forma mais de mediação, a gente conseguiu resolver internamente. Muito bem, eu tive o prazer de acompanhar isso todas as noites. Inclusive, eu vou fazer um elogio aqui para a polícia, porque assim, a polícia tem os plantões e tem a carga horária deles, né? E olha, eu via eles trabalhando aqui todos os dias, manhã, tarde e noite. Tenho certeza que eles superaram muito a carga horária deles nesse período, até voluntariamente, porque o pessoal vinha para cá e eles eram atenciosos, eles conversavam, eles dialogavam. Dava para ver que estavam fazendo um trabalho de coração mesmo. Então, foi uma atuação excelente da Polícia Civil aqui, outras polícias também participaram, Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal de Canoas também participaram, mas assim, eu tenho que fazer um elogio ao trabalho da polícia aqui e que essa experiência sirva de exemplo para o mundo, né, de como se dá para administrar uma situação dessas de crise sem a ocorrência de crimes graves. Eu vou agradecer hoje a presença do Dr. Gustavo. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no meu canal no YouTube e nosso WhatsApp 519962-262, ao qual vocês podem perguntar, mandar dúvidas aí. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela sua participação e parabéns pelo trabalho novamente. E o senhor é um exemplo para a gente
e além de ser um delegado qualificado, é uma pessoa extremamente educada, solícita e esteve presente em todos os momentos com a gente, nos ajudou muito aí. Obrigado, um grande abraço aos telespectadores. Obrigado, até logo.